Chegamos então ao nosso quinto ponto, né, do nosso estudo sobre ansiedade. E aqui vem uma pergunta, né? Nós dialogamos que o versículo 25, quando Jesus traz a ordenância, né, de que o crente, né, o discípulo de Jesus não deve andar ansioso, né? E o motivo é que a vida é mais importante do que a comida ou mesmo a vestimenta. E que Deus leva o homem a olhar, leva os seus discípulos ali a olharem para a criação de Deus, para a natureza criada por Deus, as aves, os pássaros, os lírios do campo, e mostra que o homem tem valor além da natureza, né? Porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E abordamos também a inutilidade, a preocupação, a ansiedade, nada vai poder fazer, né? É inútil, né? E aí a questão da diferença entre o crente e o gentio, aquele que não professa Jesus como Salvador. Tem que ter um comportamento diferente. O crente, o cristão, o discípulo de Jesus, ele precisa agir de uma forma diferente, porque senão ele não conheceu o seu Salvador, né? E aí ele continua ainda vivendo sem esperança, né? É a diferença do cristão. E aqui o texto mostra ainda que você tem um pai que sabe das suas necessidades. Daí não há motivo para que você se entregue à ansiedade. Mas agora a gente vai falar sobre a solução. O texto vai apresentar a solução para que você consiga superar a ansiedade, para que você consiga lidar com a ansiedade, né? E a gente vai abordar o versículo 33. O versículo 33 diz assim: Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui o texto ele traz a ideia de prioridade. Qual deve ser a sua prioridade? É trocar a ansiedade, as angústias da vida que você tem, que eu tenho, que todos nós temos. Deixar em modo secundário e colocar a prioridade no local. E aí a ansiedade com relação às coisas da vida, elas não vão conseguir dominar o seu ser, porque você colocou a prioridade. E aí o texto ele vai dizer exatamente qual é essa prioridade, né? Que é o reino de Deus sobre as preocupações materiais. Como então eu venço qual é a solução? Qual é o caminho para vencer a ansiedade? Priorizar o reino de Deus sobre as preocupações materiais, né? Que é exatamente o que o texto diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Agora é interessante que nesse versículo nós encontramos também, nesse ponto da solução para a ansiedade, nós encontramos também uma promessa dentro do versículo. O versículo ele traz a promessa. E essa promessa é que quando você desloca o seu pensamento, desloca a sua prioridade para o reino de Deus e a sua justiça, as coisas que lhe preocupariam, as coisas que lhe angustiariam, que agora não estão mais como prioridade em sua vida, mas você colocou o reino de Deus e a justiça dele como prioridade na sua vida, essas coisas agora, todas elas serão saciadas pela misericórdia e bondade de Deus, que, como disse lá no versículo 32, o Pai Celeste sabe que precisar de tudo isso. Então, você vê que é claro o texto: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então,
qual é a prioridade? Descansar em Deus. Descansar em Deus é a prioridade, né? É muito fácil, assim, trazer o texto, mas vivenciar a fé, né? Já é algo mais complicado, mais complexo, né? Viver na prática. Mas é o que a palavra desafia você. É você viver uma fé prática, é você ser diferente dos gentios, como a gente viu na parte anterior, né? Você precisa que Deus ele seja a prioridade da sua vida. Você precisa que o reino dele, você precisa fazer uma entrega total para o reino de Deus, confiando de que essa é uma ordenança do próprio Deus para a sua vida, né? Não andeis ansioso por coisa alguma, ou mesmo não fique inquieto, não vos inquieteis, né? Ou a vida é mais do que o alimento, né? O corpo é mais do que o vestuário, né? Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais vós, né? Então veja, vivenciar a fé, né? E aí, para a gente finalizar essa parte da solução que nós encontramos no versículo 33, nós temos uma reflexão de como então, qual remédio para que você vença a ansiedade, né? E o crente, ele vence a ansiedade, né? Ele vence a ansiedade quando ele vive sobre o reinado e a justiça de Deus. Então veja que versículo maravilhoso, né? Mas a gente não vai encerrar por aí. Ainda tem o sexto ponto e as aplicações, né? O sexto ponto é bem interessante porque nos desafia a viver a fé, viver o presente, né? Viver o momento das angústias, da ansiedade, das incertezas com fé. Mas aí é no próximo ponto.